Olá, muito boa tarde. Estamos novamente consigo para partilhar algumas perspectivas e analisar também a dimensão histórica do Concílio Vaticano II e as implicações que teve e tem na vida da Igreja. Connosco Frei Bento Domingues. Obrigado uma vez mais por estar na nossa companhia. Frei Bento, estamos por estes dias muito empolgados a celebrar 50 anos de Concílio Vaticano II. Multiplicam-se debates, conferências, colóquios. Isto é positivo, mas de alguma forma estamos num processo atualmente de exame de consciência, olhando o que o Concílio propôs e aquilo que temos agora em mãos? Sim, repare que há 50 anos, por exemplo, um documento, a Igreja no mundo contemporâneo, não é? O mundo contemporâneo de há 50 anos e de hoje não é o mesmo. As evoluções ao nível religioso também mudaram-se. Quer dizer, estávamos num embate com a modernidade, depois começou-se a falar da pós-modernidade, agora outros já falam do reencantamento do mundo, de novos movimentos religiosos por todo o lado, e ao mesmo tempo também dentro da Igreja católica sente-se um mal-estar. Porquê? Porque um lado, por isso, aquilo que falou e com toda a propriedade, toda essa efervescência agora, desde há um ano para cá, de colóquios, de publicações, então em alguns países coisas extraordinárias, de livros, obras que publicaram, acerca do Vaticano II, mas hoje estamos num mundo em que uns gostariam de voltar ao pré-Vaticano II, esquecendo que foi uma grande revolução que salvou a Igreja de hoje não ser um movimento fundamentalista e sectário, não abriu a Igreja à sua responsabilidade no mundo e à sua renovação interior, mas muitos só pensam no que se perdeu nesse movimento, outros só pensam no que se ganhou. E há uma dificuldade enorme, porque também quem viveu o concílio, quem o pensou, quem o definiu, já estão quase todos mortos, não é? E são novas gerações. Estas novas gerações, eu durante muito tempo até defendi um Concílio Vaticano III. Porquê? Não era porque este esteja exausto e que os documentos do Vaticano II estejam exaustos. Falta muito para o receber a sua energia enorme que têm. Mas, para dar esta coisa, e tem de se encontrar meios, aquele cardeal Martini falou muito disso, dar ensejo a se perceber no seio da Igreja Católica o que são os problemas de hoje. Porque uma questão é as coisas serem percebidas por pequenos grupos, por alguns teólogos, por alguns leigos militantes. Outra coisa é nós estarmos a verificar algo que é uma espécie... Vai nesse sentido este sínodo sobre a nova evangelização? Sim, mas o sínodo, eu tenho muito respeito pelo sínodo, mas ele foi um bocado traído na sua ideia original, que era o próprio sínodo dos bispos a decidir. Agora deixam isso para o Papa fazer depois um documento e tudo isso. Contudo, sabe-se o que é que se passou lá e foi muito interessante e muito bom. Mas há algo que eu creio que mesmo um terceiro concílio ecuménico não podia ter as características do primeiro. Porquê? Porque o problema das mulheres, de que se fala já no Vaticano I, mas o problema das mulheres é hoje de uma importância enorme em toda a vida social, na vida cultural, na vida política, na vida empresarial e tudo isso. E na Igreja as mulheres ainda continuam a ser boas para catequistas, para umas coisas assim, mas não têm responsabilidades na orientação da Igreja. Então, aquilo que é mais de metade, muito mais de metade da Igreja, imaginem se as mulheres fizessem greve na Igreja, meu Deus, o que é muito mais de metade da vida, elas têm muito pouca representatividade. E depois, o problema que alguns põem mesmo dos ministérios ordenados das mulheres, isso é o problema das mulheres. Mas há depois uma outra questão, que é
e porque há muitos movimentos agora, e há movimentos que querem a vida do serviço, de se colocarem ao serviço dos pobres, dos doentes, coisas fantásticas, tanto ao nível de leigos, como de religiosos, como de voluntariado, é uma coisa fantástica. Mas há também movimentos que têm aquela pecha antiga, pré-Vaticano II, que é a do poder, de pensar que devem mandar na sociedade. E então, como é que conseguem poder dentro da Igreja e poder fora? Ora, já desde o Nosso Senhor Jesus Cristo e o Vaticano II era também um ir às fontes. O Vaticano II, Nosso Senhor, quando os discípulos queriam quem é de nós que deve ser o primeiro, quem é que deve mandar e tudo isso, e ele mandou-os, foi à fava, quer dizer, ao fim e ao cabo, meninos, nós estamos aqui para servir e não para ser servidos e pôr-nos ao serviço de todos. É neste momento, quer dizer, o problema das mulheres, o problema também das migrações, o problema que estamos com um problema económico, o problema da Igreja no mundo contemporâneo, a globalização da economia. Eu não acho que seja globalização da economia, é globalização dos negócios. E depois esta ganância que se nota em todas as coisas que dizem respeito à finança. O que é que nós vemos? Não é um acontecimento de pobreza voluntária, que essa seria ótima, mas é o tornar um país, mesmo no nosso país, um país de pedintes. Quer dizer, estas coisas todas têm de ser. E nós, graças a Deus, em Portugal até temos um episcopado atento e temos movimentos leigos, mas nota-se também esta tendência, por causa do desgosto que há com muitas coisas que não correram bem durante... Algumas saudades do Egito. É uma coisa... Mas são pessoas que não sabem o que era antes. Claro. Que querem antes. E querem de novo, até há movimentos que querem de novo a missa em latim, com o padre voltado de costas para o povo, e o povo ajoelhado. Meu Deus, não sabem do que estão a falar, não sabem do que estão a dizer. Mas acha que estes 50 anos que se estão agora a viver, com os colóquios que referimos e as publicações, podem ser pedagógicos, no sentido de estas novas gerações que não viveram os tempos do concílio, nem as condicionantes que levaram à sua convocação, perceberem o potencial que está ali e, ao fim e ao cabo, se reencontrarem com alguma genuinidade do que ali foi decidido? E é necessário realmente que haja muita pedagogia nisso. Porquê? Porque a gente só tem, os da minha idade, só temos inveja dos novos, não é inveja neste sentido, que nos dera, não é? Mas agora, o problema é de perceber, e há movimentos na Igreja que fazem isso, e João Paulo II nisso, naqueles movimentos da juventude, foi muito importante, mas pode haver uma coisa que é a ilusão. A ilusão é de confundir a juventude de hoje com a desses movimentos e não se estar atento também a esse outro mundo da juventude que nasceu fora da Igreja, que cresce fora da Igreja e que olha para isto como uma coisa do antigamente e não sei o que mais. É necessário que haja também de novo aquilo que era antigamente um movimento muito bonito dos anos 40, a juventude da Igreja. Não é a juventude da Igreja, os que são jovens na Igreja. É a Igreja como jovem. Porquê? Há uma poetisa brasileira que diz, dizem-me que Deus é eterno e eu acho que é novo. Tenho hipóteses. O que é necessário é que Deus apareça como a novidade da nossa vida e que inova, transforma, altera a nossa vida. E se a Igreja tiver esse sentido de futuro e não andar... Porque é evidente, tem de enraizar, temos um passado que já vem de, meu Deus, de Nosso Senhor e todos... E Nosso Senhor continua hoje connosco, é o mais novo de todos nós. Mas se as instituições, a gente quando olha para aquelas representações dos cardeais, do Vaticano e tudo, acha aquilo assim, não sabe, há uma renovação hoje e era precisa. Muito bem, Frei Bento, fica o desafio, fica a interpelação. Também interpelação é o que nos colocou o concílio há 50 anos atrás. Muito obrigado pela sua presença.
Nós estaremos de volta de hoje a 8 dias para olhar novas perspectivas, novos pontos de análise em torno do Concílio Vaticano II.